Olá pessoal, hoje a gente vai realizar o nosso roteiro, o estudo do nosso roteiro de número 27. Essa semana o objetivo da nossa aula é revisar o nosso capítulo de número 7, que foi acerca da colonização espanhola da América. Nós vamos revisar os principais pontos, tentar fortalecer aquilo que a gente não viu tão bem, não conseguiu aprender tão bem, e é a chance da gente tirar as principais dúvidas que ficaram. Então vai ser uma aula de revisão, tá bom? Para a nossa atividade de hoje, eu coloquei inclusive a página que estaria a resposta para cada uma das perguntas que são feitas. Por quê? Porque hoje é uma aula de revisão do capítulo inteiro e eu não queria que vocês passassem muito tempo gastando, olhando em que página do capítulo estava a resposta. Então eu já fui colocando a página da resposta. Então vocês já vão lá naquela página, copia a pergunta, então já vai sabendo o que é que vai procurar naquela página, tá bom? Essa foi a forma que eu encontrei de ajudar um pouco mais vocês. Então vamos lá, nossa revisão, que será o nosso objetivo de hoje. Então pessoal, a nossa revisão será aqui do nosso capítulo 7, que foi o capítulo que nós acabamos de estudar, finalizar, e a gente vai fazer a revisão dele para tentar deixar o mínimo de dúvidas possíveis. Esse capítulo ele trata da colonização da América Espanhola. Então assim, já para começar pelo próprio nome do capítulo, colonização significa tomar posse. Então significa que foi um período que a Espanha tomou posse da América. Tomou posse de quê? Das terras, E essas terras eram de quem? Essas terras elas eram ocupadas por milhões de pessoas que já moravam na América, Que eram os povos indígenas, como nós chamamos, e eram eles que ocupavam a América antes da chegada dos europeus. Então os espanhóis tomaram essas terras de forma violenta, pela guerra, pelo assassinato, pelo extermínio. Nós chegamos a ver, por exemplo, que aqui na América foi o maior genocídio da história da humanidade, Em cerca de 2 séculos, mais ou menos, 2 séculos e meio, mais de 50 milhões de pessoas foram mortas. Essas pessoas tanto foram mortas de forma assassinadas, como também foram mortas, milhões foram mortas a partir de trabalhos forçados, principalmente na mineração de ouro e de prata, das minas que foram encontradas aqui na América pelos espanhóis, e também morreram por doenças que eram trazidas pelos espanhóis da Europa. Por quê? Várias doenças como sífilis, sarampo, rubéola, diversas outras que existiam na Europa, mas não existiam na América. E como não existia na América, o corpo dos povos indígenas não tinha nenhum tipo de defesa. O sistema imunológico deles não tinha defesa contra os vírus dessas doenças, e por causa disso, essas doenças mataram também milhões de pessoas. Então a história da colonização da América, de como os espanhóis passaram a se apossar das terras da América, foi uma história de muita dor, de muito sangue, de muita luta. E essa violência, pessoal, contra os povos indígenas na América, ela se deu muito por causa de quê? Porque os espanhóis vinham para a América com o interesse de explorar, ou seja, de enriquecer, tanto enriquecer facilmente, como enriquecer o máximo que eles pudessem. Então eles vinham para a América com esse intuito da ganância, da riqueza, de conseguir dinheiro, certo? Então eles olhavam as terras e as pessoas que aqui moravam não como seres humanos, mas sim como seres inferiores, Para eles, os povos indígenas eram povos inferiores. Então mereciam sim morrer, serem explorados, serem escravizados. Aqui a gente tem algumas imagens da época, o extermínio feito de diversas tribos indígenas, pessoas sendo assim, centenas
mulheres, crianças, idosos sendo enforcados, né? Crianças sendo mortas na frente da família. Aqui você vê uma cena, algumas pessoas enforcadas e queimadas, né? Nessa cena que você pode ver aqui acima, cenas como essas aqui foram buscaram retratar na época a realidade do que acontecia na Europa, aliás, do que acontecia na América, os europeus buscando exterminar esses povos indígenas, né? Vários massacres, como vocês estão vendo aqui, né? Os europeus esquartejando ainda vivo pessoas. Tudo isso, gente, era para quê? Para que pudesse, né, os espanhóis ficarem com as terras dessas tribos, desses povos, desses impérios. Os espanhóis buscaram logo exterminar os principais impérios que haviam na América, que era o Império Azteca e o Império Inca, né? E nas terras que eles iam conquistando, eles iam fundando povoados, comunidades e cidades, né? Então essa foi a colonização da América. Quando os espanhóis chegaram aqui na América, né, como eles foram os primeiros europeus da modernidade a chegar na América, eles se depararam com milhões de pessoas, que eram os povos indígenas, e dois grandes impérios, tanto o Império Azteca, que ficava no México, como o Império Inca, que ficava no Peru. Eram impérios muito maiores do que os que haviam na Europa, com milhões de pessoas, cidades muito mais populosas, muito mais desenvolvidas e que tinham grande quantidade de ouro. A gente viu que para eles o ouro tinha uma importância religiosa, não era uma importância financeira, né? Não significava dinheiro, significava algo relacionado aos deuses, como as lágrimas dos deuses, né? Então muitos desses templos, eles tinham paredes revestidas de ouro, estatuetas de ouro, né? Então os espanhóis, quando viram aquilo, enlouqueceram, né? Para tomar, né? aquele ouro. E o caminho escolhido foi o massacre. A gente chegou a ver, né, no mapa a Espanha, que fica nessa localização, né? Quando Colombo chegou no Caribe, pensou que havia chegado na Índia. Mesmo quando ele soube que tinha chegado em outro local que não era a Índia, mas eles não sabiam que o Caribe era apenas uma pequena parte de um vasto território, né, que é a América. Só depois é que eles tiveram esse conhecimento, essa percepção, né, que tinha um continente muito maior, né, relacionado a onde eles chegaram, que era o Caribe. E foi aqui que se deu a busca, né, por exploração, por enriquecimento fácil. E nada mais fácil na mentalidade dos espanhóis do que pegar o próprio ouro, né, já produzido, ao invés de pegar uma mercadoria para revender na Europa, para daí as pessoas comprarem, né, essa mercadoria. Eles acharam muito mais fácil roubar, pegar o próprio ouro que esses povos já tinham. Então, o primeiro passo da colonização foi destruir os impérios astecas, que ficava no México, e o Império Inca, que ficava aqui na América do Sul, onde hoje fica um país chamado Peru, Bolívia, Chile, Argentina, Equador. Era um vasto império e por isso era muito rico também. Nós chegamos a ver de que forma os conquistadores Hernán Cortés, com 600 homens, conquistou o Império Azteca. Pizarro, no Peru, destruiu o Império Inca com 180 homens. E a gente ficou se perguntando como eles conseguiram vencer, né, 50, 60 mil soldados desses impérios, né, com tão poucos homens. Eles foram muito, gente, habilidosos. Quando eles chegavam nessas regiões, eles faziam alianças com aqueles povos que eram inimigos desses impérios, né? Aquelas tribos que eram inimigas. Essas tribos davam soldados para eles e ainda ajudavam eles a se localizar, se locomover em meio à floresta, que não é nada fácil, né? Os europeus não tinham esse conhecimento.
eram os povos que se aliavam a eles, que ajudavam eles a se locomover, navegar os rios, né? E junto a isso teve também a superioridade das armas, né? Os impérios astecas e incas tinham milhares de soldados. As armas eram principalmente de pedra, madeira e osso, né? Enquanto os espanhóis traziam armas de fogo, com balas, canhões, armas de ferro e aço, armas de ferro e aço, né? Então toda essa superioridade, cavalos, essa superioridade das armas, junto com milhares de outros soldados de outras tribos, ajudou os espanhóis a derrotar esses impérios. E aconteceu todo aquele massacre que a gente falou ao longo das nossas aulas, né? Nós chegamos a ver, né, ao longo das nossas aulas, que os espanhóis passavam, né, na conquista das cidades astecas e incas, chegavam a passar meses, né, matando as pessoas, né, em confronto, matando as pessoas dentro da cidade, aqueles que buscavam fugir, né, nos povoados, né? Então, centenas de milhares de pessoas foram mortas, né, nessas guerras de conquista, que foram as guerras travadas entre os espanhóis, né, e os impérios astecas e incas, né? As guerras de conquista contra os astecas se deu a partir de 1519, com Hernán Cortés, no México, e na época não era México, né, era o Império Azteca. E as guerras de conquista do Império Inca se deu a partir de 1532, né, com Pizarro, que foi o principal líder espanhol da conquista do Império Inca no Peru, né? Então, a história inicial da colonização, ela é uma história de muita violência, né? A palavra que o livro vem usando a todo momento é genocídio. E genocídio a gente sabe que é o fato de exterminar todo um povo, toda uma cultura, né? As gravuras que ficaram da época são até perturbadoras, como a gente vê aqui membros de pessoas sendo amputadas, né? Mulheres, crianças sendo jogadas contra árvores, contra os muros, né? Como a gente está vendo aqui, são imagens de extrema violência, pessoas sendo queimadas, né? E enforcadas, né? São imagens perturbadoras que fazem parte da história da América, que é o nosso continente, e é necessário a gente conhecer essa história, porque ela se faz presente ainda hoje na nossa vida. A gente vai já falar sobre isso, sobre a administração espanhola aqui da América. Eles logo buscaram dividir as terras, né, em vice-reinos. Ficava mais fácil para a administração. Vice-reino da Nova Espanha, que era a região que hoje fica o México, né, os Estados Unidos, né, era um território muito rico em minas de ouro. E também o vice-reino do Peru, que era um território muito rico também em minas de ouro. E o vice-reino do Prata, que pega hoje a Argentina, pega Paraguai, Bolívia, Uruguai, Chile, que também era um lugar muito rico em minas de prata. Então, para cada um desses vice-reinos, eles mandavam administradores, governadores, militares, né, capitães, oficiais, para cuidar da defesa desses territórios. Administrador, tanto o governador, né, o vice-rei, que ia governar toda aquele vice-reino, os governadores, que iam administrar as províncias, os governos locais, né, que iam administrar cada região, cada cidade, certo? Então foi assim que foi montada a administração espanhola na América. Queria destacar aqui que a principal forma de exploração da terra e da mão de obra foi
né, inicialmente a mineração, porque a mineração é até um pouco lógico isso, né? Se na Europa ouro e prata era dinheiro, eles não queriam, na cabeça deles, perder tempo, né, produzindo uma mercadoria e levar para vender na Europa. Eles quiseram desde já o quê? Já pegar o ouro e a prata. Por isso que eles buscaram explorar ao máximo as minas que eles descobriram de ouro e de prata aqui na América. Aqui a gente tem, por exemplo, uma das principais formas de exploração da mão de obra, que era a mita. O nosso livro vem falando em duas, a mita e a encomienda. A mita era quando um explorador espanhol chegava em uma aldeia, em uma tribo e dizia o quê? Ó, gente, claro que não com essas palavras assim que eu estou falando, né? Amigáveis. Chegavam com soldados, às vezes já chegavam, geralmente aquele chefe daquela tribo ia ser humilhado, né? Se ele tentasse falar um pouco mais alto, ele tinha a garganta cortada ou era queimado vivo. Tudo isso para impor medo, terror às pessoas, né? Então eles diziam, ó, vou querer 50 pessoas, vou querer 100 pessoas, 200 pessoas para ir trabalhar nas minas. Então, cada tribo tinha que dar aquela quantidade de pessoas, né? Se uma tribo resistisse e não desse, eles levavam forçadamente o dobro. Então, por isso, né, devido à violência que eles reprimiam, né, eles acabavam realizando essa obrigação, que era a mita, né? E outra coisa era também a encomienda, que o nosso livro fala. Na encomienda, um explorador que fosse explorar uma região, né? Ele pagava uma taxa ao rei, e por essa taxa que ele pagava ao rei da Espanha, ele tinha direito de escravizar todos os índios que ele pudesse capturar naquela região, né? Então reparem que os indígenas, eles eram totalmente desrespeitados, né? O rei concedia o direito da pessoa escravizar os indígenas, sendo que os indígenas estavam nas terras deles, né? Se a gente fosse olhar pelo lado da justiça, foi uma das maiores injustiças que houveram na história. Então, a encomienda é quando essa pessoa, esse explorador, vinha para a América, pagava uma taxa ao rei e ele poderia explorar todos daquela região, né? E aí, gente, uma coisa importante, aqui tem uma imagem da mina de Potosí, né, na Bolívia, entre Bolívia e Peru. Essa mina, ela foi a maior mina de prata do mundo na época da colonização. É uma grande montanha com veios, né, enormes de prata correndo no interior da montanha. Então eram escavados túneis, né, que entravam montanha adentro, centenas, milhares de túneis, e os espanhóis iam cada vez mais escravizando indígenas e obrigando eles a trabalharem nesses túneis, né? As pessoas até trabalhavam em vários locais se arrastando, né, com um carrinho amarrado na cintura, porque não dava para a pessoa puxar, e ele ia se arrastando, minerando e jogando terra nesse carrinho e depois voltando de ré até sair no túnel maior, né? Muitas vezes esses túneis desabavam, morriam centenas de pessoas, né? Nessa mina, ao longo de cerca de 100 anos, morreram entre 8 e 10 milhões de pessoas. Então a gente pode dizer que Potosí é um imenso cemitério, né? Onde morreram milhões de pessoas, maus tratos, desabamentos, violência, assassinato, fome, doenças, né? Porque não havia nenhum tipo de cuidado com a alimentação nem com a água, né? Nós chegamos a ver como essa mina de Potosí, hoje existe a cidade ainda de Potosí, né? A mineração ainda é realizada, claro que os grandes veios já foram todos explorados na época da colonização, né? Ao longo de quase um século se esgotou, né? Alguns vestígios de prata em pó ainda são minerados hoje em dia, mas
Assim, o auge da exploração foi durante a colonização espanhola. E para minerar, né, extrair o ouro do interior dessa montanha, foram levados milhões de indígenas como escravos, né? Eu gosto muito dessa gravura. Claro, aqui é só uma gravura da época, né? Aqui a gente vê poucas pessoas, né? Como se fosse um buraco, até razoavelmente pequeno, mas as proporções são muito maiores, viu? Imaginem uma montanha gigantesca como Potosí e uma exploração gigantesca com milhares de pessoas no interior dela. A gente viu até algo bem parecido nas imagens sobre Serra Pelada aqui no Brasil, no Pará, lembram? A gente viu aquelas imagens assim com milhares de pessoas trabalhando, então eram imagens muito parecidas. Um pouco de diferença é que Potosí tinha uma exploração muito baseada em túneis, né? Aqui vocês podem ver, as pessoas desciam centenas de metros abaixo, as condições precárias em tudo, né? Escadarias enormes com 100, 200, 300 metros de altura. Alguns escavando, outros carregando, outros carregando, né? Então, milhares de pessoas nessas condições. Quando acontecia algum acidente com desmoronamento de rochas, túneis, pedras, isso levava centenas de pessoas à morte, né? E sem falar nas condições normais, né? Como, por exemplo, alimentação. Não tinha alimentação, eles não davam alimentação. Era somente um pouco de batata, né? Então, mesmo a pessoa que comia um pouco, ela ainda assim ficava com a má nutrição, porque ela não comia carne, não comia outra coisa, né? A água sempre muito suja, então muitos pegavam infecções, disenteria, cólera, né? E acabavam morrendo de doenças, certo? Aqui são algumas imagens que a gente chegou a ver sobre Serra Pelada, que foi o maior garimpo do mundo que existiu aqui no Brasil. Esse garimpo era muito comum passar na televisão na época dos pais de vocês, né? E haviam mais de 100 mil pessoas, né? Chegaram até 150 mil pessoas trabalhando em Serra Pelada. E aqui vocês podem ver a situação. Escadarias enormes como as que vocês estão vendo aqui. Então essas escadarias, condições muito precárias, às vezes quebravam e centenas de homens caíam, né, uns sobre os outros, com todo o peso das rochas que cada um ia carregando. Então dezenas ficavam mortos. Em outros casos, né, os próprios barrancos desmoronavam por cima das pessoas, né? E uma vez desmoronado, pronto, ficava lá, né? Ninguém parava ou quase ninguém parava para ter solidariedade, para retirar alguém, para velar alguém, né? Essa imagem vocês podem ter um vislumbre, né, do que era Serra Pelada, um imenso buraco, né? A montanha foi retirada do lugar, no caso de Serra Pelada, né, totalmente escavada, e a montanha que era vertical, ou seja, para cima, ela passou a ser para baixo, né? Virou um buraco, né? Então, acidentes aos milhares, barrancos, desmoronamentos, as condições, né, de trabalho, muitos passando fome, a violência aqui no Brasil foi muito grande, né? Pessoas que acabavam matando outras pessoas para ficar com o barranco dela, né? Essa imagem aqui vocês conseguem ver um pouco mais próximo a questão das escadarias, a questão do trabalho, né? Nenhum tipo de EPI, que são os equipamentos de proteção individual, né? Hoje toda empresa tem. Olha só, né? Essa imagem desse senhor mostra muito o que era o corpo, o olhar, as mãos, né? Então, assim, as condições de trabalho eram muito difíceis, né?
para todos que trabalhavam lá. Então milhares de pessoas acabaram morrendo. E eu estou falando de há pouco tempo aqui no Brasil. Imaginem vocês o que foi na época da colonização espanhola, há 500 anos atrás, né? 400 anos atrás, quando ela começou a fracassar. Milhões de pessoas, né? Diferente do Brasil, que são milhares, lá eram milhões de indígenas. Muitos morriam de diversas formas, como eu já falei. E foi assim que se deu o extermínio, né? E por esse motivo, né? O ouro, a prata, a ganância, a ambição, foi por essa motivação que se deu o extermínio, a morte, a escravização de milhões de pessoas, né?